Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 21. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 e 2. Esse mês eu tenho sido, e eu creio que você também, muito abençoado, tanto nos domingos, quanto na segunda-feira, quem pode vir, obrigado, irmão. E eu estava pensando, falando com Deus, falei, poxa, Senhor, eu vou pregar no último domingo do mês, e cada domingo, um pregador está trazendo uma fatia do bolo tão delicioso. Pastor Menderson, né, o pastor Joab trouxe aqui, o aspirante Max, o pastor de domingo passado. Eu falei, Senhor, meu pedaço vai ser aquele pedacinho final que está murcho, está torto, o pessoal não quer. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, você está usando a analogia errada. Não é uma fatia de bolo cada domingo, é um bolo cada domingo. Então tem bolo de Deus para você nessa manhã, amém? Eu creio, glória a Deus. 2 Crônicas 21, versículo 1 e o versículo 2 está escrito assim: Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou o seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias, e todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Você pode dizer amém? Amém. A palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, ela é, na minha opinião, e eu creio que você vai concordar comigo, é o manual de Deus para a humanidade. A palavra de Deus, ela nos instrui a viver. Alguém diz que a vida de Cristo nos dá a salvação e o céu, e os princípios de Cristo nos ensina a viver na terra. A palavra de Deus, quando o salmista diz que é lâmpada para os pés e luz para os caminhos, ele está dizendo que a sua vida não está desorientada, a sua vida não está perdida, a sua vida não é confusa, porque a palavra de Deus é a sua bússola, é o seu GPS, é o seu norte. Então, quando nós lemos a palavra de Deus e aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, vai dar certo. Amém? Fala assim comigo, quando eu aplico a palavra de Deus, dá certo. Quando a gente lê tanto de Gênesis até Apocalipse, a gente vai observar muitas histórias verídicas, histórias que nos inspiram, nos ensinam. A palavra de Deus, ela é poderosa porque ela fala de um Deus que ama o mundo de tal maneira que envia o seu Filho. Ela fala do Filho que foi enviado, que morreu, ressuscitou, está no céu e voltará. Mas ela também fala dos discípulos, ela fala da igreja, ela fala de Israel, ela fala do povo de Deus. E quando ela fala dos discípulos, da igreja, do povo de Israel e dos servos de Deus, ela está falando de pessoas que acertam e erram. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente pode extrair das histórias dos homens e mulheres que viveram acertos e erros. Alguém disse que o tolo é aquele que não aprende com seus erros, o inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros, e o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. O que quer dizer essa afirmação? Essa afirmação quer dizer que quando você observa alguém, você tem muito mais probabilidade
de acertar do que errar. Porque quando você olha o que alguém fez e deu certo, quando você olha para alguém que fez errado e deu errado, você pode aplicar na sua vida e se livrar de enrascadas. Nesta manhã e nesse dia, nós vamos olhar para a vida de Josafá e vamos aprender com ele suas atitudes, e nós vamos aplicar cada atitude de Josafá na nossa vida e também no contexto da nossa família. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Glórias a Deus. Josafá foi um grande rei, um homem temente a Deus, um homem que servia ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mas era homem, continuou sendo homem. E isso é importante a gente dizer, que o fato de você ser serva de Deus ou servo de Deus não significa que você se torna alguém perfeito. Você vai acertar e você vai errar. Você vai tomar atitudes que vão fazer você sentir orgulho de você, e também você vai tomar algumas atitudes que você vai botar a mão na cabeça e vai dizer: meu Deus, o que eu fiz? Mas nessa manhã, não importa se você tem tomado atitudes erradas, há um Deus que dá oportunidades de você recomeçar. Aleluia. Vamos aqui aprender com Josafá. Vamos observar alguns erros de Josafá, e depois nós vamos observar alguns acertos de Josafá. E na medida que o Espírito Santo for falando conosco, eu quero que você vai meditando na sua vida. Vamos observar o versículo 3 do capítulo 21. Mantenha sua Bíblia aberta aí, né? Eu sei que vai projetar aqui, mas eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para acompanhar comigo. Em 2 Crônicas capítulo 21, versículo 3, está escrito assim: seu pai lhe fez muitas dádivas de prata, ouro, coisas preciosas, e ainda cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão por ser primogênito. Olha o que o autor de Crônicas está dizendo: que Josafá, ele vai deixar para o seu sucessor, o seu filho Jeorão, um reino rico, um reino organizado, um reino administrado, um exército forte, cidades preparadas para se defender, um reino tranquilo. E agora eu quero que você observe o versículo de número 4. Vamos ler. Tendo Jorão assumido o reino de seu pai e havendo se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Quando Josafá assumiu o reino, ele tomou algumas atitudes, mas não matou ninguém. Quando Josafá assumiu o reino, ele não perseguiu opositores, pelo contrário, ele se preocupou em trabalhar para que o reino honrasse a Deus e desse certo. Mas quando o filho de Josafá assumiu, a primeira coisa que ele fez foi matar os seus irmãos e matar os seus príncipes. E aqui a gente já aprende o primeiro erro de Josafá. Qual, pastor? Ele deixou para os seus filhos bens, mas não deixou caráter. Deixou para os seus filhos bens, mas não deixou ensino. Deixou para os seus filhos bens, mas não deixou legado. O texto diz que o reino estava pronto, organizado. Ele tinha prata, ele tinha ouro, ele tinha coisas preciosas. Jorão tinha tudo que podemos dizer materialmente, mas Jorão não tinha princípio. Jorão não tinha valores, Jorão não tinha moral. E se você ler o capítulo 21,
É porque a gente não vai ler todo para a gente ganhar tempo. Mas quando você lê o capítulo 21, você vai ver que Jorão não tinha moral, Jorão não tinha princípio, Jorão não tinha valor. Jorão era um homem inescrupuloso. Ele herdou as riquezas do pai, mas o pai não se preocupou em ensinar para ele os princípios que ele já tinha aplicado na sua própria vida. Deus está falando com você, meu irmão. Mais importante de que deixar uma herança, e é importante isso, eu não estou dizendo que não é importante, eu estou dizendo que mais importante do que deixar uma herança é deixar princípios, é deixar valores, é deixar ensino. E alguém pode perguntar: mas pastor, herança é só para quem é rico? Quem disse isso? Se você tem uma casa, umazinha, pode ter os cômodos que tiver, pode ter na condição que tiver, se ela é sua e você morreu, ela é uma herança para alguém. Se você tem um carro, pode ser velhinho, caquético, caindo, pode ser aquele carro pentecostal que vai andando, vai consagrando a rua toda de óleo, não importa, se você morrer, vai ser herança para alguém. Então Deus está dizendo: você deve trabalhar, você deve se preocupar em deixar sua família amparada, você deve pagar um seguro, você deve se preocupar com isso, mas principalmente ensine o seu filho, a sua filha, a se tornar um homem de bem, um homem de Deus, uma mulher de Deus, com princípios, com valores, com honra. Se você, se eu, se nós deixamos bens e não deixamos princípios, os nossos filhos vão colocar tudo a perder. Tem um hotel muito famoso no Rio de Janeiro, na verdade é uma rede de hotéis, que o dono dele era riquíssimo, morreu, o filho assumiu. Só que o filho não aprendeu os princípios do pai. O pai não teve essa preocupação de passar para o filho os princípios, os valores, e ele botou tudo a perder. E hoje ele mora de favor numa suíte desses hotéis lá na zona sul do Rio de Janeiro. Se você deixar bens, se você deixar coisas e não ensinar princípios, eles vão botar tudo a perder. Mas se você ensinar princípios, deixar valores, pode até não ter bens, mas você pode ter certeza que essa pessoa vai conquistar para a glória de Deus. Josafá não deixou ensino. Pastor Menderson estava falando aqui de Davi. Davi, ele não era perfeito não, mas ele era um homem extraordinário. A Bíblia diz que Davi está morrendo. E aí, o pastor Menderson falou uma parte da palavra e eu vou falar a segunda. Davi deixou para Salomão tudo preparado, deixou o reino pronto, deixou todas as condições para ele fazer o templo, ele deixou bens, ele deixou herança, mas a Bíblia diz que antes de morrer ele chama Salomão. Salomão, eu já estou caminhando pelas veredas da morte. Teme ao Senhor, guarda os seus preceitos, seja corajoso e seja homem. Oh meu Deus, está filmando aqui? Está filmando, irmão? Ô irmão, está filmando? Seja homem. Oh meu Deus, eu estou preocupado com essa geração que está vindo aí, gente. Eu não estou falando de machismo, eu estou falando de hombridade. Eu não estou falando de machismo, eu estou falando de posicionamento de homem. A gente está vendo uma geração que não fala como homem, não anda como homem, não tem jeito de homem, não tem responsabilidade de homem, não tem preocupação de homem. Oh meu querido, com todo respeito, as mulheres podem conquistar o mundo, mas a responsabilidade de cuidar, de prover, de liderar, continua sendo do homem.
o que a gente tem observado? A gente tem observado as mulheres conquistando e deve conquistar mesmo, mas os nossos meninos não estão sendo ensinados a responsabilidade deles. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Quando você lê o livro de Juízes, você vai observar Otiniel, Eude, Jefité, Sansão, Samuel, Gideão, e aí você vê Débora. Aí você pensa, poxa, em todo o livro tem 90% de juízes homens e só uma juíza. Mas quando você lê o texto de Juízes, você vai observar que Débora não queria ser juíza. Nunca foi a intenção dela. E eu arrisco dizer que nem de Deus. Qual era a intenção de Deus para levantar como libertador de Israel? Baraque. E Deus, usando a profetisa Débora, diz: Baraque, assim diz o Senhor: te darei autoridade, entregarei Sísera nas tuas mãos, entregarei os inimigos nas tuas mãos. Aí ele diz assim: vem comigo. Aí Débora diz: eu vou com você, a vitória é garantida, mas a honra não vai ser dada a você. Aí no capítulo seguinte, ela vai dizer assim: quando Israel estava em situação de crise, eu, Débora, me levantei, como mãe de Israel, me levantei. Sabe o que ela está dizendo? A responsabilidade de quem era não foi ocupada, eu tive que me levantar. Oh meu Deus, 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 oh Senhor, oh nos ajude, meu Deus, que as nossas filhas possam casar com homens que cuidem delas, que protejam elas, que estejam para liderá-las. Porque quando a liderança não é ocupada, alguém vai ter que ocupar. Mas isso é papo para outro dia. Jorão não foi ensinado. Não foi ensinado a ele princípios, não foi ensinado a ele valores. Não foi ensinado a ele moral, ética. Quando ele assumiu, matou os inimigos. Agora preste atenção, alguém pode pensar assim: mas pastor, Davi também mandou Salomão alguns, sim. Mas Davi deu uma instrução para Salomão: ó, cuidado com fulano, cuidado com Beltrano, não deixa Ciclano se aproximar de você. Ele está instruindo, não é instrução para que o reino estivesse na mão dele por um totalitarismo, por um autoritarismo, não. É uma instrução para que ele tivesse paz no reino. Glória a Deus. O primeiro erro de Josafá foi não ensinar princípios e valores. Deixou bens, mas não deixou princípios e valores. Segundo erro de Josafá, vamos ler o versículo de número 5 do capítulo 21. Glória a Deus. Está escrito assim: era Jorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Quantos anos ele reinou? Quantos? 8. Agora vamos lá ler o versículo 31 do capítulo 20. Olha o versículo 31 do capítulo 20. Está escrito: Josafá reinou sobre Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Jeorão, 8 anos, Josafá, 25 anos. Jeorão começou com 32, Josafá começou com 35, ou seja, começaram na mesma faixa de idade. Qual é a diferença de Josafá para Jeorão? Observe,
Josafá fortaleceu o reino. Jeorão quase destruiu o reino. Se você ler depois o versículo de número 7, vai dizer que a casa de Davi só não foi destruída, ou seja, a descendência só não saiu do reino porque Deus tinha uma aliança com Davi. O que fez a diferença? Porque Josafá reinou 25 anos e foi um rei de sucesso, e Jeorão reinou 8 anos e foi um rei fracassado. Por quê? Porque Josafá não fez, provavelmente, o que o pai dele fez. Asa preparou Josafá para reinar. Jeorão não foi preparado para reinar. Josafá não preparou um substituto. Eu sou um substituto do meu pai. Eu sou um substituto da minha mãe. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Ora, quando eu era criança, que eu viajava e me comportava bem, quando eu voltava, aquelas pessoas com quem eu viajava, elas não me elogiavam, elas elogiavam os meus pais. Na escola, quando eu tirava nota boa e tinha lá a reunião, pastor Mendes, a professora e a diretora falavam assim com os meus pais: ele fala pra caramba. Eu já era pregador e elas não sabiam, tá vendo? Ele fala pra caramba, ele conversa pra caramba, mas ele é um bom aluno. Dava parabéns para mim? Não ia dar esse mole. Dava parabéns para quem? Para os meus pais. A honra e a desonra, a alegria e a tristeza não são para os filhos, são para os pais. Por quê? Porque os filhos são substituto dos pais. Os filhos estão sendo instruídos. Eu sou um produto dos meus pais. Você são um produto dos seus pais. Quando a gente entende isso, a gente entende que os filhos, que nós que somos filhos e aqueles que têm filhos, nós entendemos que os filhos são feitos para os outros, para o mundo, e isso em todas as áreas, na área espiritual e na área material. Na área espiritual e na área profissional. Se você é um crente, servo de Deus, que quando tem a oportunidade de fazer uma coisa na casa de Deus, faz de uma forma desleixada, bagunçada, sem responsabilidade, o teu filho está vendo isso. E aí quando ele assumir a liderança dos adolescentes, ou dos jovens, ou qualquer outra, ele vai fazer igualzinho você está fazendo. Se você tem uma vida profissional e você enrola os outros, engana os outros, os teus filhos também estão vendo isso. Os filhos são o substituto dos pais. E aqui, gente, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente observa que Deus sempre colocou essa responsabilidade. Pastor Mendelson pregou aqui, e o aspirante Max também. Pastor Mendelson pregou em Deuteronômio, Deus falando para Moisés: encuca na cabeça da criança. O aspirante Max pregou aqui que os filhos são discípulos dos pais, discipulados pelos pais. E aqui eu quero ampliar mais isso, porque a gente está vendo uma geração que os sociólogos estão chamando de neném, nem estuda e nem trabalha. A Bíblia diz que Abraão vai sacrificar Isaac lá no Monte Moriá. E aí está vindo Abraão é rico, amém ou não amém? Abraão é rico, está vindo Abraão, o seu filho, o seu herdeiro, filho da promessa, e está vindo os servos,
carregando a lenha. Quando eles chegam no pé do monte, Abraão fala assim: olha, vocês ficam aqui, que eu vou subir com o menino. Nós vamos adorar o Senhor e voltaremos. Aí eu pergunto aos senhores e às senhoras que estão aqui: quem sobe no Monte Moriá? Abraão e Isaac. Quem trouxe a lenha da tenda até o Monte Moriá? Os servos. Quem vai levar até lá em cima? Isaac, meu filho. Agora, se é hoje, se são alguns pais de hoje, não, meu filho não vai levar não, deixa que eu levo. Não, meu filho vai ficar com problema de coluna, não, tadinho da minha menina, vai desmanchar a unha, fez a unha ontem na manicure. Quando eu tinha 15 anos, eu estudava numa escola lá no centro de Caxias. E era uma escola assim, mais ou menos, né? E aí no final do primeiro ano, pastor Mendes, no ensino médio, todo mundo falando das férias, o que ia fazer nas férias, ia fazer nas férias, ia fazer nas férias. E eu planejando também, né? Eu ia jogar bola, eu era, né? Então vou jogar bola na rua, né? Vou brincar com os adolescentes lá, Roosevelt, né? Hoje aspirante Roosevelt, né? Pastor Fabrício e tal, vamos jogar bola no campo. E aí a minha mãe na época trabalhava, ela administrava algumas lojas, e aí ela falou para mim assim: olha, no final do ano você vai trabalhar no extra, ou como extra. Quem trabalha em comércio aqui sabe que novembro e dezembro, principalmente em dezembro, o número de consumidores aumenta, então você tem que contratar mais gente, né? Para que você possa vender bem. Como eu era adolescente, tinha uns 15, mais ou menos, 16 anos, eu não podia trabalhar assim. Ela não ia me colocar como vendedor, ela ia me colocar como geleco. Geleco é aquele garoto que fica na porta da loja, às vezes, dependendo da loja, fica até no alto assim, e ele fica olhando para ver ninguém roubando sandália. Alguém já viu alguém assim no centro de Caxias? Então, ele fica assim olhando. Quem vai limpar o chão é o geleco. Quem vai limpar a vitrine é o geleco. Eu falei: eu? Sim, você. Já falei com fulano, você vai trabalhar com ele lá. Aí fui. Deus foi tão misericordioso comigo, que um vendedor saiu e foi trabalhar numa outra loja. E aí o gerente teve misericórdia de mim, tocado pelo Espírito de Deus, falou assim: Denilson, eu vou colocar você como vendedor. Você vai vendendo aí essas sandálias mais baratas, vai vendendo aí que você vai... Eu tomava muita baianada. Baianada é quando você tem alguém vai comprar e é uma boa venda, e o vendedor vem e entra na sua frente. Era a sua vez e o vendedor entra na sua frente. Eu era criança, então eu não percebia isso. Irmãos, foi uma experiência maravilhosa. Trabalhei, peguei firme, não morri, e hoje eu estou aqui pregando para vocês. Agora preste atenção. Ah, pastor Deus, o senhor está falando isso do Senhor. Ah, é? Jesus é Deus, diga glória a Deus. Jesus é o verbo divino, diga aleluia. Jesus é o Emanuel, diga glória a Deus. Agora coloca para mim aí Mateus 13:55, por favor. Esse eu quero que você leia aqui comigo. Mateus 13:55. Não é este o filho de um carpinteiro? Deixa aí, não tira não. Na cultura judaica, o pai ensina a função para o filho. Então, a menina aprende com a mãe, e o menino aprende a função do pai. Quem entendeu, diga amém. Ok. Então, Mateus 13:55 diz: não é este o filho do carpinteiro? Agora coloca para mim, por favor, Marcos 6:3. Marcos 6:3. Por favor. Não é este o carpinteiro?
Deus. O anjo apareceu para a mãe dele, disse: é o Salvador do mundo, é o Verbo divino. Quando chegou em Gadara, os demônios se prostraram diante dele e diz: vieste nos perturbar antes do tempo, Filho do Altíssimo. É o Filho de Deus. No batismo apareceu uma pombinha, uma voz disse: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. É Deus, mas como homem, é filho de José. José é carpinteiro. Vem cá, Jesus, vou te ensinar a carpintaria. Eu estou falando de Jesus, irmão. José não era pai biológico de Jesus, mas José tinha responsabilidade de pai com Jesus. Por isso ele era o filho do carpinteiro em Mateus 13, e ele já é o carpinteiro 655 de Marcos. O que a gente entende aqui? A gente entende que antes dele sair por aí pregando, quem assumiu a carpintaria? Oh, meu irmão, eu não fui vendedor, não me tornei vendedor. Poderia ter me tornado, mas não me tornei. Deus tinha outro propósito para mim, ser pastor. Mas se eu não fosse pastor, eu tinha feito direito, eu seria advogado. Mas se o negócio apertasse como advogado, eu ia me virar como vendedor. Por quê? Porque quando eu era adolescente, minha mãe me ensinou a ser vendedor. Então você precisa treinar sua filha, o seu filho como substituto. Ah, pastor, eu não quero o meu filho com mão suja de graxa. Não, ensina ele. Ele tem que sujar a mão de graxa assim, para dar valor ao seu esforço. Oh, meu Deus do céu. Você pode aplaudir ao Senhor para eu beber água? Josafá não preparou substituto. Terceiro erro de Josafá. Já estamos chegando aos acertos já. Mas vamos, último erro de Josafá, que Deus me mostrou. Se você estudar, você pode encontrar outros. Mas o que Deus me mostrou. No capítulo 8 de 2 Crônicas, há uma rebelião contra Acabe. O rei Acabe. O reino está dividido, reino norte e reino do sul. Acabe é rei de Israel, reino do norte, e Josafá é rei do sul, rei de Judá. E aí Acabe, ele vai sofrer uma rebelião, uma guerra vai se levantar. Você que conhece a palavra de Deus vai lembrar que Deus queria matar Acabe. Deus havia usado o profeta e dito como Acabe ia morrer, e dito como Jezabel, a mulher dele, também ia morrer. Porque ele era perverso, ele era ímpio, ele era homem que não deixou saudade. Então Deus queria trazer juízo sobre Acabe. E como que Deus ia fazer isto, pastor Denilson? Usando essa guerra. Se você ler o capítulo 18, você vai ver que é nessa guerra que Acabe vai morrer. Aí Acabe vai até Josafá e fala assim: olha, eu vou à guerra contra os meus inimigos, você vem comigo? Aí Josafá diz assim: vou com você. Eles vão à guerra. Deus, pela sua misericórdia, não deixa Josafá morrer. Ele é cercado, mas Deus dá livramento para ele. Agora eu quero ler com você capítulo 19 de 2 Crônicas. Olha o capítulo 19 de 2 Crônicas, versículo 1. Capítulo 19 de 2 Crônicas, versículo 1. Está escrito: Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. Versículo 2. O vidente, o profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: preste atenção, devias tu ajudar o perverso e amar aquele que aborrece ao Senhor? Qual foi o terceiro erro de Josafá, pastor Denilson?
querer ajudar quem Deus estava querendo abater. Querer ajudar quem Deus estava querendo abater. Deus estava trazendo juízo. Acabe era perverso, Acabe era mau, Acabe era o desobediente a Deus. Deus já havia determinado o juízo. Josafá não tinha motivo nenhum para se meter. Mas o que ele faz? Ele vai, não, eu vou contigo à guerra. Aí Deus envia o profeta. Você quis ajudar aquele que aborrece ao Senhor. Oh meu Deus. Tem gente, olha, presta atenção. Tem gente que ora pelo filho, ora pelo marido, ora pela filha, ora pelos pais. Senhor, salva, converte, liberta. Oh Deus, age na vida dele. Aí Deus começa a agir. E Deus sabe como agir. E na maioria das vezes Deus age como? Amassando barro. Aí vem o desemprego. Aí o filho que está na vida errada é preso. Aí o marido que enche a cara da 1 a 51 fica com cirrose. E aí o que você faz? Não, Deus tenha misericórdia. Deus está dizendo, deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar no seu filho. Deixa eu trabalhar nessa filha. Deixa eu trabalhar no seu marido. Deixa eu trabalhar na sua irmã. Deixa eu trabalhar no seu irmão. Pode ficar tranquilo. Deus está dizendo, pode ficar tranquilo que eu não vou matar. Pode ficar tranquilo que eu não vou destruir. Eu sei a medida certa da intensidade do fogo que eu tenho que colocar nessa prata, diz o Senhor. Oh, Deus está falando com você. Deus está falando com alguém que está me assistindo. Essa pessoa ainda não se rendeu, porque todas as vezes que eu aperto, você pede misericórdia. Pastor, o senhor está dizendo que Deus quer matar meu filho? Não, eu estou dizendo que Deus quer tratar com ele. Deixa Deus tratar com ele. Deixa Deus tratar com ela. Ela não te ouviu. Ela não seguiu a tua orientação, ela não seguiu a sua educação, preferiu dar ouvido ao diabo, ou ao invés de dar ouvido à palavra de Deus. Deixa Deus apertar. Porque mesmo que passa pela casa do olheiro, vai sair do outro lado um vaso novo. Vai sair um vaso novo. Oh, levante a tua mão e glorifique o nome dele, porque Deus é o Deus que sabe tratar com seus filhos. Mas Josafá não aprendeu isso. Ele quis ajudar a quem Deus estava querendo abater. Isso aconteceu também com Samuel. Deus falou pela boca de Samuel ao rei Saul: o reino foi passado de ti. E Samuel ainda continuou orando por Saul. E Deus disse: rapaz, para de ter pena de quem eu rejeitei. Para de ter pena de quem eu tenho dó. Deus quer tratar. Deus quer tratar. Mas pastor, está falido, pastor está quebrado, pastor está destruído. Deixa, pode ficar tranquilo, que quando chegar lá no chão, que fizer como Nabucodonosor, que reconhecer que só o Senhor é Deus, pode ter certeza que Deus vai levantar e vai dar o dobro. Deus vai levantar e vai dar muito mais. Mas deixa Deus agir. Aleluia. Primeiro erro de Josafá: deixou bens e não deixou ensino. Segundo erro, não preparou substituto. Terceiro erro, quis ajudar quem Deus queria abater. Agora vamos para os acertos. E aqui, irmão, eu quero que você aguce o teu ouvido, preste atenção. Primeiro acerto de Josafá: quando Josafá assumiu o reino, no capítulo 17, apesar de Asa ter sido um bom rei, mas sabe como é, né? Às vezes o líder é bom, o povo é bom, mas tem sempre um ou outro que faz algumas coisas esquisitas.
Então o povo de Judá levantou alguns altares, alguns postes ídolos. E aí, quando Josafá assumiu, o que ele fez? Ele derrubou os Baalins. Ele tirou os altares aos postes ídolos. Ele tirou a idolatria que havia, ou que ainda restava. E isso é uma coisa boa. Ele tirou a idolatria de casa. Ele tirou a idolatria do povo. Ele tirou o culto aos falsos deuses. Quando eu analiso a Bíblia Sagrada, eu analisando a palavra de Deus, eu fiz um conceito acerca de ídolo. Se você quiser, você pode concordar comigo ou não. Mas eu fiz um conceito acerca de ídolo. Ídolo era um objeto ou coisa que era adorado como Deus e que exercia o papel do divino, ou seja, protegendo, provendo e com poder sobrenatural. Naquela história de quando os filisteus pegam a arca, que Ofni e Finéias morrem, e Eli também morre, o que eles fazem? Eles pegam a arca do Senhor e colocam aos pés de Dagon. Qual é a intenção deles? Dizendo: Dagon venceu Jeová. Dagon é Deus, ele me protegeu, ele proveu a vitória e ele é mais poderoso do que Jeová. Só que no capítulo 5, o que acontece? Houve um estrondo, correm lá para dentro do centro lá de Dagon, e quando chega lá, está Dagon caído com a cara diante da arca de Jeová. Ah não, você perdeu uma oportunidade de ter dado glória a Deus. Então o ídolo era um objeto ou coisa adorado como Deus, que exercia o papel de divino, protegendo, provendo e com poder. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os ídolos poderiam ser ou escultura, Osíris, Marduk, Moloque, Baal, como no Novo Testamento, Mercúrio, Júpiter. Lembra lá de Paulo? Esses aqui Júpiter e Mercúrio em carne. Lembra de Paulo em Atenas? Vejo que vocês são religiosos, porque eu estou vendo muitas esculturas de deuses. E podia ser também elementos da natureza. O rio Nilo era um deus para os egípcios. O sol era um deus para os egípcios. Agora, está preparado? Pergunta para quem está no celular: está preparado para ouvir? Fala aí. Agora, existe um ídolo na Bíblia que ele não é escultura e não é elemento da natureza. Qual é, pastor? Jesus diz, Mateus 6, versículo 24. Coloca aí para mim, por favor, que eu quero ler. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um ou desprezar ao outro. Não pode servir a Deus ou a Mamon. Não pode servir a Deus ou ao dinheiro. Agora preste atenção. Jesus está colocando o dinheiro como ídolo. Você pode adorar a Deus ou você pode adorar o dinheiro. Pastor, como eu sei que alguém adora o dinheiro? Irmão do céu, segura aí, porque Jesus está andando e está pregando, e de repente chega um jovem com roupa de marca, chega com anel Rolex, relógio Rolex, chega com anel de ouro, ele chega com tênis da Nike, sei lá qual é que está aí, o mais atual. Ele chega na beca e diz para Jesus assim: bom mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus diz: obedeça os mandamentos. Mas eu faço isso desde a mocidade. O que ele está querendo dizer? Eu sirvo a Jeová, eu sirvo a Deus desde a minha mocidade. Aí Jesus: então vamos ver se você serve a Deus mesmo. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Aí o que ele faz? Ele vai embora. Presta atenção, ele vai embora. Sabe por que ele vai embora? Porque o dar
mostra quem é o seu Deus. O dar mostra quem é o seu Deus. Por que que ele saiu dali frustrado? Porque o Deus dele não era Jeová. O Deus dele não era Yahvé. Era só de boca. Mas na hora que teve que abrir a mão para dar, ele revelou quem era o Deus dele. O dinheiro é o ídolo, infelizmente, de muitas casas, de muitos lares, de muitas famílias. Mas a palavra de Deus está nos instruindo: faça como Josafá, derruba esse ídolo hoje, caia esse ídolo hoje. Aleluia. Derruba. O dar mostra quem é o seu Deus. Se você é dizimista fiel, Jeová é seu Deus. Se você não é dizimista fiel, quem é o seu Deus? Pastor Mendes, eu fui pregar lá no pastor Guilherme, e o pastor Guilherme contou uma história que me deixou envergonhado. E ele me contou que quando ele vivenciou a história, ele também ficou envergonhado. Ele é assessor de uma deputada. E aí ele falou que estava tendo uma festa lá, e teve um bolinho. E todo mundo está comendo bolo. E sobrou o último pedaço do bolo. Qual foi? O último, diga último. Não, mas diga com força, último. O último pedaço do bolo. Aí, ele falou que alguém perguntou assim: para quem vai ser o último pedaço do bolo? Aí, a maioria são evangélicos. Alguém falou assim: deixa aí de oferta. Aí, tinha uma senhora lá que é de uma religião, aquela religião lá do outro lado do Atlântico. E ela falou assim: vocês não sabem o que é oferta. Aí o pastor Guilherme ficou curioso. Aí perguntou: por quê? Aí ela disse: porque lá onde eu vou, a gente não dá o resto, a gente dá o primeiro. Meu Deus do céu. Pastor Guilherme falou que a cara dele foi no chão. E eu ouvindo a história, fiquei com a cara no chão também. Porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O filho das trevas dá o melhor para quem não existe, dá o melhor para quem não pode fazer nada. E os filhos da luz fecham a mão para quem cuida dele, para quem protege ele. Quem é o teu Deus, meu irmão? Você que está me assistindo, quem é o teu Deus? O Deus do jovem rico era o dinheiro, por isso que ele não deu. Derruba esse ídolo hoje, faz esse ídolo cair por terra hoje. Teve uma casa na Bíblia que derrubou o ídolo do dinheiro, da avareza. Tem, pastor? A Bíblia é fantástica, irmão. Como diz o presbítero Elias, a Bíblia é linda. A Bíblia é linda, é maravilhosa. Jesus está andando e chega na cidade de Jericó. Oh, meu Deus. E quando ele chega na cidade de Jericó, pastor Menderson, pastor Joab, ele vê um sicômoro. E aí está lá um baixinho lá em cima do sicômoro. Aí Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém ir na sua casa. Aí Jesus foi na casa de Zaqueu. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu disse para Jesus assim: Zaqueu é rico. Zaqueu disse para Jesus assim: se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes, e vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Aí o que Jesus disse? Hoje chegou salvação nessa casa. Hoje chegou salvação nessa casa. Meu Deus do céu. Salvação chegou porque Jesus estava lá? Sim. Mas como que Zaqueu mostrou que agora ele estava salvo? Quando ele mostrou que o Deus dele não era mais o dinheiro, mas era Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da sua vida. Levante a tua mão e aplauda aquele que é, aquele que era e que há de vir.
Narahasuri anda e comandoreva saio. Alabachando quando remandarai. Aleluia. Glória. Narai, elevacio. E me defai quando oh, aleluia. Primeiro acerto de Josafá derrubou o ídolo. Cai, ídolo, sai. Aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Segundo acerto de Josafá. Esse aqui eu só vou citar por causa da hora. No capítulo 20, Josafá é cercado. Você vai lembrar da história. Os inimigos se unem contra ele, contra o seu reino. Eram mais poderosos do que ele. Olha que Josafá era poderosíssimo, mas aqueles 3 reinos eram muito poderosos contra ele. E aí, diante daquela crise, o que Josafá fez? Colocou todo mundo para orar. Todo mundo para orar. Não falou só com o sacerdote não, filho. Não falou só com o profeta não. Não foi só ele não. Botou todo mundo para orar. No versículo 12 ou 10, se eu não me engano, diz que estavam lá na reunião da congregação para orar os homens, as mulheres e as crianças. Sabe o que Deus está falando com a gente? Que a crise da família, quem guerreia em oração, tem que ser toda a família. Bota o teu filho para orar, minha irmã. Vamos orar aqui. Olha, faz igual o pastor Mendes ensinou para a gente, reunião de família. Ó, a situação está complicada, estamos passando por isso, vamos orar. Vamos orar. Ora fulano. Mas eu não sei orar. Então repete o que eu vou falar. Papai do céu, livra a nossa família, bota todo mundo para orar. Teve situação na minha vida e da Gisele que a gente tinha que jejuar. Jejuava sem comer, sem beber, e até o nosso cachorro a gente botava para jejuar. Pastor, isso é heresia não, meu filho. Lê lá em Esther disse para Mordecai: bota todo mundo para jejuar. A Bíblia diz que até os animais jejuavam. Fala para quem está do seu lado: envolva toda a sua família no projeto do seu milagre. Eu vou repetir: envolva toda a sua família no projeto do seu milagre. Ora o pai, ora a mãe, ora o filho, ora os netos. E se o problema é da família maior, ora o tio, ora o avô, ora todo mundo. Bombardeia o céu com oração. Algo vai acontecer, vai estremecer, o milagre vai chegar. Envolva todo mundo na crise. Põe todo mundo para orar. E aqui eu encerro. Pastor Mendes, você me dá 5 minutinhos? 5 minutinhos, rapidinho. Aqui eu encerro. Bota todo mundo para orar. E o terceiro acerto, no capítulo 20, ele botou todo mundo para orar. E o que acontece? Acontece que diz o hino: o crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. Eles oraram, Deus enviou o profeta. Você conhece a palavra: essa luta não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Deus deu a vitória. Quando deu a vitória, o que aconteceu? Versículo 26 e 27 e 28 e 25. Eles vão lá, os inimigos fugiram, né? Deus deu vitória. Pegaram os despojos, a riqueza, a comida, pegaram tudo e voltaram. Voltaram para Jerusalém como? Amém, glória a Deus. A misericórdia do Senhor me alcançou. Não, meu irmão.
porque eles eram judeus, não eram cariocas. Se fosse carioca, eles iam vir com pandeiro, ia vir com batuque, ia vir, o Senhor é bom, o Deus de misericórdia nos deu a vitória. Eles voltaram celebrando. Oh, minha gente, deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção aqui. Na mesma intensidade que você ora, a mesma intensidade que você chora, deve ser a mesma intensidade que você celebra. Celebre, irmão. A família passou pelo vale da sombra da morte, Deus tirou, celebra. Estava na crise financeira terrível, Jeová Jireh agiu, a prosperidade chegou, celebra. Compra um carro novo, viaja. Ah, mas pastor, e o Liguarudo? O Liguarudo vai falar se você viajar ou não, meu filho. Vai, deixa o Liguarudo falar, deixa a fofoqueira falar, mas eles vão dizer o que está em Salmo 126, quando o Senhor restaurou as sortes de Sião, ficamos como que sonham, nossa boca se encheu de riso, nossos lábios de júbilo. Aí eles vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós vamos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Celebra, comemora, irmão, faz um churrasco,